Olha, vamos mudar a página nesse último bloco, não tem nada a exagerar. A maioridade penal, vai ter que falar. Eu só sei que, assim, parece ser algo sem volta. 87%, é uma pesquisa do governo. Então, assim, existe uma pressão pública e social da sociedade que isso é irrevogável. Só que aquilo que nós estamos tentando alertar, isso por si só não vai resolver muita coisa. Tem que É inevitável, vai acontecer. Mas vamos mudar essa página aí, senão a gente vai ficar para sempre aqui. Mas foi interessante de poder... Existem, até entre nós, pastores, existe pensamento diferente. A sociedade é um pouco assim. A gente tem que pensar um pouco mais também no ser humano e na sociedade como um todo. Deixei para o último, que eu acho interessante, porque eu vi alguns comentários dessa notícia, foi de uma igreja. Eu vou até citar, porque acho que isso não acontece só com a igreja mundial, acontece com muitas igrejas. Eles fizeram uma inauguração de um grande templo. Foi muito tumulto, porque ele sempre atrai muitas pessoas, e eu não quero debater aqui sobre a igreja, a placa em si. E depois da inauguração, os bombeiros e a cidade interditou aquele templo, porque falou que ele não apresentava a infraestrutura necessária pelo número de pessoas que estavam ali dentro. Quando isso aconteceu, eu vi citados em alguns artigos desses, várias outras igrejas que aconteceu isso. A Assembleia, o Batista, várias denominações que isso aconteceu. E as pessoas, quando iam comentar, principalmente os evangélicos, colocavam perseguição, absurdo, o governo deixa o show de funk acontecer num local que também é impróprio, mas não deixa a igreja, e aí vai embora. A minha questão é a seguinte: como vocês acham que isso deve se posicionar? Se existem leis urbanas que você tem que estar preparado e você não está, você aceita ser interditado, mesmo entendendo que talvez um baile funk, outra coisa, não tem também estrutura e aquilo acontece, porque ele está errado, mas acontece lá. É plausível, a gente está errado e aqui tem que acontecer, e a gente usando eles como razão para não ser interditado. Como é que vocês colocam isso? Porque nós, homens de Deus, acho que a gente tem que seguir um pouco a lei disso. E outra, gente, a gente pensa que não. São tempos complicados. Eu acho que a igreja deve oferecer, porque imagine você entra numa igreja dessa, cai uma telha na cabeça de um irmão, ele vai internado ou morre, quem vai pagar? O pastor. E eu digo assim, eu vou ler, o pastor deve ser preso, porque é responsabilidade do pastor colocar um local que tem uma infraestrutura para receber pessoas. Então isso é muito sério, gente. Isso não é brincadeira, não. Por exemplo, e uma coisa que eu já falei, e a gente viu esse ano já acontecendo várias tragédias. Pastores de igreja, eu já falei tanto isso. Vai fazer um retiro, aí pega um ônibus barato de um irmãozinho que não tem licença para andar em rodovia federal. Como aconteceu aquilo para lá. Cai aquilo, morrem pessoas, de quem é culpa? É o diabo, não é o diabo. Se você pega um ônibus de um irmão que não tem licença, que não pode dirigir em estado federal, para levar os seus irmãos para um retiro em outra cidade, gente, isso é coisa muito séria. A gente tem que começar a ser um pouco mais prudente com essas coisas. Não, André, eu acho é muito sério isso. O apóstolo Valdemiro tem uma igreja gigante, ele atrai multidões, e ali, se ele foi, provavelmente foi, porque era uma inauguração de uma grande igreja, devia ter um número absurdo de pessoas dentro e fora. A gente viu isso a vida inteira como cristão. Várias igrejas. Várias igrejas a gente já viu isso. Vem um grande evento, um cantor famoso, um pregador famoso, fica o mesmo número que está fora, está dentro, está fora. E não tem estrutura. E a igreja tremer, se for com galerinha, então você chega a ter medo. É claro que eu não sou técnico para julgar qual é a estrutura, mas se o bombeiro disse que não estava apto, tem que fechar, colocar a igreja apta para poder a sociedade poder fazer uso daquele espaço e não servir de referência a um baile funk, porque baile funk... Mas ali vocês não fecham. Não, mas ali é problema deles, não é meu. Se ele não está correto, eu não vou deixar de estar correto, porque ele não está... Pelo erro dos outros. Não, ele não é minha referência e ponto. Você quer abrir uma igreja, prepare a estrutura para ter a igreja e receber as pessoas. Até porque a Bíblia fala o quê? Nós temos que ter louvores das autoridades. Então vamos fazer as coisas certinho. Para eles olharem lá e falar, tá tudo certinho, meu irmão. Pode funcionar aí tranquilo. Senão é muito André, fácil. É sério, eu acho o seguinte, Jesus fez questão de dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Né? Então o mundo olha pra gente. E a religião evangélica, ela é uma religião, a religião cristã é uma religião proselitista. Então ela acaba ditando para a sociedade aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então automaticamente nós somos foco das mesmas pessoas que ouvem as nossas orientações para uma sociedade cabível. Então, eu entendo o seguinte, se o evangélico não usar cinto de segurança, eu não posso esperar que o ímpio o faça. Se o evangélico compra DVD, CD pirata, eu não posso esperar nunca que o ímpio deixe de fazer.
Então, se eu olho para uma igreja, a igreja está irregular, como é que ela vai ser sal da terra e luz do mundo? Não sei se é o caso da igreja mundial, porque aqui é só um motivador. Ele pode estar certo, pode estar sofrendo uma perseguição. Também, não sei se é o caso, porque existe uma antipatia com o evangélico notório. Sempre existiu essa antipatia, né? O camarada é pastor, se ele cometeu um crime... Deixar bem claro, pastor evangélico cometeu um crime. Só, se o camarada é um pai de santo, por exemplo, ninguém vai colocar assim, pai de santo cometeu um crime. Não existe essa pretensão. Agora, o evangélico, ele é sequelado por causa disso, mas porque ele propõe uma mudança social. Se eu não praticar essa mudança social, eu não posso ser exemplo para os outros. Então, acho que tem que andar regular. Se está com o IPVA atrasado, não saia com o seu carro. Eu acho que tem que proceder dessa maneira. Agora, deixa eu só falar uma coisa interessante que ele diz aqui, que o evangélico realmente ele passa por perseguição, ele tem alguns conflitos. Agora, também já viajei pelo Brasil todo e o evangélico também é beneficiado quando se tem alguma liderança política evangélica à frente daquele lugar. Mas a gente sabe que no interior, o prefeito, o vereador, e a igreja tem dia específico, ela é beneficiada com... Então, assim, a gente está aqui para a gente dizer que pode ser, pode não ser. É beneficiada, não é beneficiada. Uns segmentos dizem, por exemplo, a televisão é contra a igreja. Não, a gente tem um outro canal que faz proselitismo a favor Temos a Boas Novas, que fala a favor do evangelho. Então, assim, nós não estamos aqui dizendo que todas as áreas são contra e todas são a favor. Mas existem, sim, situações que eu já vi da estrutura da igreja não comportar nem a metade das pessoas que estão ali. Deixa eu falar uma prática Então, aqui. isso é algo muito perigoso. Nós vivemos um tempo onde a gente sofreu perseguição de verdade. Só que eu acredito, a igreja evangélica servia mesmo. Só que a gente passou desse momento. E agora, tudo que nos opõe por erro nosso, a gente ainda atribui. Não, mas é perseguição. Eu acho que a gente persegue. Tem 15 mil pessoas na igreja, não tem um extintor de incêndio. Meu Deus do céu. Tá errado. Olha só, André, eu faço um evento todo ano, dia 15 de novembro, né, 15 de outubro. Deus tem misericórdia. É o feriado, né, que tem. Eu faço esse evento numa praça aqui em Campo Grande. E no começo eu encontrava muita facilidade de fazer. É um médio evento. Leva alguns cantores e tal. Monta-se um palco e tal. E nos primeiros anos eu tinha uma certa facilidade. E nesse lugar mesmo, eu vou até aqui falar como é que funcionam as coisas, até diferente do que estava se falando. Tinha ali uma festa, antes, uma festa também funk. E eles não pediam a prefeitura, não pediam os órgãos legais para fazer. E a gente, como igreja, eu percorria, não encontrava dificuldade. Aí, como eu passei a encontrar dificuldade? Como eu fazia, eles também faziam, logo uma semana depois, e os moradores começaram a reclamar, o que a prefeitura e os órgãos de bombeiros fizeram? Começaram a botar mais dificuldade ainda. Eu falei, tudo bem, a dificuldade que tiver eu vou cumprir. E é muito difícil, eu preparo essa festa 4 meses antes, para conseguir ser liberado na dopor de todas as autoridades. E a gente consegue. E uma vez eu perguntei, por acaso, na prefeitura, aí ele falou, aí foi até o contrário. Eu acho que foi aquele, eu estou invertendo as coisas. Falou, para a igreja, mesmo com todas essas exigências, nós estamos procurando olhar de uma maneira mais flexível. Mas quando não é igreja, quer fazer evento público, a gente já está barrando no primeiro órgão. Quer dizer, eu olhei, eu falei, a menina falou, a orientação do prefeito não é para a igreja. Claro que não vão fazer nada absurdo. Quer dizer, eu vi que quer dizer, pelo menos estou reconhecendo que é uma coisa boa que a gente faz. Esse fim de semana... falar uma palavra boa. Esse fim de semana foi interessante. Eu tive um encontro rápido, pude conversar com um dos organizadores dos maiores eventos que existem no Rio de Janeiro, de uma empresa que, por exemplo, faz o Rock in Rio. Os responsáveis fizeram o JMJ, de quando veio o papo para cá. E foi muito interessante que ele falou, André, o Rock in Rio, ou qualquer outro evento que a gente faz, tem 100 vezes... Por exemplo, o JMJ, nunca houve um evento tão grande no Rio de Janeiro, segundo eles, em número de pessoas. Segundo eles, quase 3 milhões de pessoas. André, a gente teve 10%, 5% de ocorrência, por exemplo, que a gente tem no Rock in Rio, que dá 100 mil. Porque as pessoas também vão lá com o propósito de eu não vou brigar, eu não vou beber, eu não vou quebrar as coisas. É outra proposta. É interessante quando a igreja consegue estar dentro dos parâmetros que a sociedade pede. E o nosso bom comportamento para a gente, é o nosso melhor testemunho para dar continuidade a esse tipo de coisa. Por isso que eu acho interessante. Poxa, eu conheço algumas igrejas mundiais, a maioria delas tem estrutura. Então, vai fazer uma nova? Faça com estrutura e também. Você tem uma reputação. A igreja evangélica tem uma reputação em respeitar a sociedade, em ser luz do mundo. Não vamos querer apagar essa luz. Acho interessante a gente continuar. E claro, se barrar aqui, não vem falar que é perseguição, gente. Pode até ser. Mas primeiro cumpra tudo que é para cumprir, para dizer que é perseguição. Isso aí.
Agora, até o colega colocou que em determinadas cidades os evangélicos, né, são privilegiados e tal. Isso fere, né, e os irmãos vão concordar, o princípio da isonomia, né, porque a lei ela deve ser para todos. Né? Se o cara que organiza o funk, ele vai lá e ele quer realmente uma liberação, ele cumpre as exigências, ele deve, né, ter o mesmo direito que o evangélico, né? Então eu sou contra essa coisa de que o prefeito é evangélico, então ele vai governar para evangélicos, né? O governador é evangélico, ele vai governar para os evangélicicos, né? E aí nós temos infelizmente não tem como. Estamos terminando o programa, foi muito bom. O bate-papo foi forte aqui. Eu tive que cortar os programas, algumas perguntas, as perguntas no meio, porque maioridade penal, a primeira que a gente falou também sobre questão de maldição, meu irmão, isso vai embora, dá um programa inteiro. Mas, pastor, obrigado pela presença, pastor. Bispo, obrigado pela sua presença hoje aqui no Antenados. Eu que agradeço, é sempre um prazer imenso estar aqui, viu, né? Pastor Renato, obrigado pela sua presença. Foi um prazer, uma honra. Espero que a nossa discussão possa só ter começado aqui. A sociedade possa continuar. Pastor Carlos, obrigado pela sua presença. Agradeço também, muito obrigado por estar sobre a disposição. Pastor Márcio, valeu, obrigado pela sua presença. Um abraço. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Todos juntos, aqui não pode.